Graça e paz, igreja. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, todos encontraram? Antes disso, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E dizem que quando a gente casa, a gente fica parecido com o cônjuge, né? E eu quero que você cante um pedacinho dessa música em forma de oração, como meu esposo também sempre canta. Fala, Senhor. Fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, fala com sua voz tranquila, abra o meu coração, é tua minha vida. Abra o meu coração, é tua minha vida. Abra o meu, eu abro, Senhor, para o teu falar. Fala conosco, Santo Espírito, nessa noite. O Senhor sabe o quanto eu sou completamente dependente de Ti. E eu me coloco, Pai, à Tua disposição. Usa a minha vida. Mesmo eu sendo tão falha, usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que eu seja nessa noite, Pai, como um martelo nas mãos do marceneiro, como um giz na mão de um professor, Pai. Que eu seja usada pelas Tuas mãos como fonte de instrumento para levar a Tua palavra. E eu declaro, Pai, que os corações aqui sejam solos férteis, Pai, para que quando a semente da Tua palavra cair, ela possa germinar e dar bons frutos, Pai. Que seja com a Tua unção, que não seja mera informação, mas que haja, Pai, transformação, a começar em mim, Senhor. Fala de forma particular com cada um nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 7, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa com festa. Pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Amém? Somente até aí. Quantos de vocês aqui já citaram aquela famosa e velha frase: só se vive uma vez? Quem nunca, né? Eu já citei por várias vezes essa frase, só se vive uma vez. E por muitas vezes eu me coloquei em enrascadas por sempre falar, só se vive uma vez, só se vive uma vez. E a última enrascada que eu e o meu esposo nós nos colocamos foi em nossa última viagem. Nós fomos passear. E tudo que a gente fazia, a gente falava essa frase, só se vive uma vez, só se vive uma vez. E passa no crédito, e vai, e toma crédito, e vai débito. e teve um dia que a gente foi no restaurante, eu queria comer uma comida diferente. Eu falei, ai, Éber, essa comida tá cara, né? Aí ele falou, não, amor, mas só se vive uma vez. É verdade, eu vou comer porque só se vive uma vez.
No outro dia, quando nós fomos num passeio, ele falou, nossa, esse passeio está um pouquinho caro. Amor, mas só se vive uma vez. E nessa que só se vive uma vez, literalmente a conta chegou. E quando nós fomos fazer a soma de tudo que nós havíamos gastado em poucos dias, deu um valor considerável pelo tanto de dia em que nós ficamos na viagem. E eu falei, Éber, olha o tanto que a gente gastou, amor, só nesses dias. Aí a gente ficou parado, olhando para o outro, refletindo, e ele me veio com a frase de novo, amor, mas só se vive uma vez. E deu tudo certo, nós pagamos as contas e aproveitamos a nossa viagem. Mas a questão é que, de fato, essa afirmativa ela é verdadeira, só se vive uma vez. E na minha viagem, nesse só se vive uma vez, eu só estava pensando no hoje. Eu preciso viver o hoje, porque afinal amanhã, eu não sei se eu vou estar viva, então eu vou viver, vou gastar, vou comer do bom e do melhor dessa terra. Só que a conta chega. Só que por muitas vezes nós não paramos para refletir nisso que Salomão escreveu, referente à morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Na verdade, a gente nem gosta de pensar sobre a morte, a gente não gosta de pensar sobre a brevidade da vida. Nós gostamos de pensar na vida, em fazer planos para a vida. Quem tem carro, trocar o seu carro, comprar uma casa, realizar os sonhos, fazer uma faculdade. Porque nós pensamos muito no hoje, no agora. E muitas vezes nós perdemos muito tempo pensando somente no agora e não lembrando dessa palavra do amanhã. Isaías capítulo 2, versículo 22 diz: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre a brevidade da vida. Tantas coisas aconteceram o ano passado, tantos acontecimentos nessa última semana, os irmãos ficaram sabendo. Nós perdemos uma amiga da nossa família, eles estavam indo passear e de repente o carro deles, um Fox, colidiu com uma Hilux. Haviam 4 pessoas no carro e 3 faleceram. E uma delas era uma pastora, amiga da nossa família há muitos anos. E quando eu parei para refletir nisso e parei para refletir em tantas coisas que aconteceram o ano passado, por exemplo, a gente começa a perceber o quanto a nossa vida ela é frágil. Você está vivo aqui, de repente você sai para fazer um passeio, o seu carro colide com outro carro e fim. Acaba a sua vida, os seus sonhos, a sua história. Basta, talvez eu sair aqui na rua hoje e ser atropelada por um carro e talvez amanhã eu não estiver aqui. No livro do profeta Isaías, ele diz: por que você, homem, confia tanto em si mesmo, se a sua vida não passa de um sopro em suas narinas? Nós vimos o ano passado quantos acontecimentos, um bichinho invisível chamado coronavírus, que entra pelo nariz ou pela mucosa da boca e se aloja dentro do ser humano, pode tirar o fôlego de vida. Ou basta Deus parar de fazer assim, ó, no seu nariz, para sair o ar dos seus pulmões e você não estar mais aqui. E você, eu, o Éber, talvez passe só a ser uma lembrança. E a Bíblia nos alerta: por que você confia tanto em si mesmo? Por que você faz tantos planos? Sendo que a nossa vida é tão frágil. Hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar mais.
A palavra de Deus diz em Eclesiastes 5, do versículo 19 ao 20. Quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutar, isso é um presente. Mas raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida. Lembra aí da última viagem que você fez? Você acha que a do pastor foi esses dias atrás? Já quer outra. Lembra aí da última viagem que você fez? Se lembra aí se por algum momento você parou para refletir o quanto a sua vida é breve? Não. Geralmente não, né? A gente está ocupado fazendo passeio, saindo para comer, chupando sorvete, namorando com o marido. E a gente... Até porque o pastor disse que só se vive uma vez só. Então a gente não para pensar. Então quando o homem tem riquezas e Deus concede esse presente, muitas vezes ele não pensa na brevidade da sua vida. Todas as pessoas, elas morrem. Se você lembrar dos grandes homens de Deus, nossa, mas Paulo foi um grande homem de Deus, ele morreu. Noé foi um homem que fez a vontade de Deus, ele morreu. Eu até falei para o meu esposo, até Jesus morreu. Aí ele falou, mas ele ressuscitou. Eu falei, mas morreu. Mas até Jesus experimentou da morte. Porque assim como é certo nascer, também é certo que um dia nós vamos morrer. E poucas vezes nós paramos para refletir nessa brevidade da vida, em que Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes 7, os vivos devem levar isso em consideração. O livro de Eclesiastes, quando você lê ele inteiro, você entende e você consegue perceber o quanto o rei Salomão estava escrevendo sobre a brevidade da vida, sobre coisas aqui na terra que são sem sentido. E no livro de Eclesiastes ele usa muito uma expressão, que é, existem muitas coisas sem sentido aqui debaixo do sol. Para você que já leu todo Eclesiastes, você vai ver que ele repete muitas vezes que existem coisas sem sentido nessa vida, aqui na terra, debaixo do sol. Eu não creio que Salomão ele estava falando isso apenas para mostrar sua amargura ou mostrar sua tristeza, não. O que ele estava querendo dizer, dizendo que existem coisas sem sentido aqui na nossa vida debaixo do sol, é que quando você só trabalha para esta vida, realmente a vida, ela não tem sentido. Pensa comigo, você nasce, cresce, aí estuda, trabalha e depois morre. Se você pensar de uma forma natural, que sentido tem isso? Vir para a terra, trabalhar, estudar quase que a vida inteira. Você entra criancinha no pré, você já sai um marmanjo. Quando você trabalha somente para coisas dessa terra, a vida ela realmente não tem significado. Mas quando Salomão ele disse isso, ele na verdade quis dizer, quando só se trabalha por coisas aqui dessa terra, realmente a vida ela se torna sem sentido. É certo que a vida ela é muito curta e ela passa muito rápido. E nessa noite eu quero deixar alguns conselhos para mim e para você, para que nós possamos refletir sobre a brevidade da vida, refletir que todos nós vamos passar pela morte. Porque esse é o percurso natural da vida, nascer, viver e morrer. E muitas vezes nós não paramos para entender o que nós temos plantado. Se você deseja colher não só para essa vida,
é necessário plantar coisas no eterno. Para nós colhermos no eterno, é necessário refletir sobre a brevidade da vida. Muito provavelmente, você já deve ter descido a serra para ir para a praia. E muitas vezes a gente enfrenta a neblina. E às vezes é coisa de segundos, né? Você passa pela neblina, ela vem, embaça tudo, daqui a pouco vai embora. Depois vem de novo, fica uns 30 segundos e vai embora. Às vezes vem só uns nevoeiros e já passa assim para trás. E Tiago, ele compara a nossa vida com a neblina. Olha o que diz Tiago 4, do versículo 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Você não sabe o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. E embaixo ele diz, o correto é dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Porque a nossa vida não passa de uma neblina. Ela se dissipa e vai embora. É que nem quando nós estamos descendo para a praia. Ela aparece, daqui a pouco ela vai embora. Quando você olha para a Bíblia como um todo, lá em Gênesis, você vai ver que a expectativa de vida era uma média de 900 anos. Noé viveu 950 anos. Depois, após o dilúvio, o máximo que chegaram foi 500 anos. Já na época de Abraão, a expectativa de vida era na faixa de 120 anos. E hoje, a nossa expectativa de vida é uma média de 80 anos, mais ou menos. Com o crescimento do pecado, essa expectativa de vida, ela veio diminuindo. Salmo 90 diz, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Desde Gênesis até os dias de hoje, diminuiu muito. E o meu pai, ele sempre compara a nossa vida com esse plug aqui de microfone. A gente vive uma média de 80 anos aqui. É só isso aqui. É só um pedacinho. Só que o que está lá do outro lado é isso aqui, ó. É a eternidade. Os 80 anos, eles voam, eles passam rápido, mas a eternidade, como a própria palavra diz, ela é eterna, ela não acaba nunca. E a nossa vida, ela é passageira. Moisés fez uma oração e em Salmo 90, ele ora assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Obviamente que ninguém aqui sabe o quanto vai viver. Eu não sei o quanto meu esposo vai viver, eu não sei o quanto meu pai vai viver, e ninguém sabe o quanto tempo eu vou viver. Mas quando Moisés, ele fez essa oração, Senhor, me ensina a contar os meus dias, ele estava pedindo auxílio para aquele que sabe quantos dias cada um tem, porque Deus determinou uma quantidade de dias para cada um viver. Ele estava pedindo auxílio ao Deus que conhece o dia da nossa vida, o dia da nossa morte. Pai, me ensina a contar os nossos dias, me ensina a viver como se fosse o último, para que o meu coração alcance sabedoria e para que eu saiba viver de modo sábio.
A gente se preocupa muito e perde muito tempo da nossa vida planejando o que nós vamos fazer aqui, o que nós queremos conquistar aqui. Mas existe um propósito maior, que é o eterno. Aqui é curto, aqui é um tempo pequeno perto do outro lado. O homem que quer aprender a sabedoria de Deus, ele avalia tudo à luz da eternidade. Fala para quem está do seu lado. O homem que quer aprender a sabedoria de Deus, ele avalia tudo à luz da eternidade. Sabe por quê? Quando a gente esquece da eternidade e só fixa os nossos olhos aqui, você só planeja para essa vida. Mas quando você avalia tudo à luz da eternidade, todas as coisas começam a mudar. E até as coisas que você faz começam a mudar. Por quê? Tudo que você for fazer, todas as atitudes que você vai ter, você vai pensar: o que isso vai me acarretar na eternidade? Eu vou construir com essa atitude alguma coisa na eternidade? Eu vou glorificar a Deus através dessa atitude? Agora, quando a gente só pensa no hoje, a gente não avalia. Vou viver o hoje porque só se vive uma vez. Mas é necessário nós avaliarmos tudo à luz da eternidade. Que Deus mude o meu olhar, que Deus mude o seu olhar. E que a gente comece a avaliar a vida e todas as atitudes e todas as coisas à luz da eternidade, olhando para aquilo que nunca acaba. Para nós colhermos também o que é eterno, é necessário renúncia. Paulo, ele fez uma recomendação à igreja de Éfeso. E em Efésios 4, do versículo 22 ao 24, diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Paulo, ele convida a eu e você se despir desse velho homem, a deixar as velhas atitudes para trás. E se a gente quer colher algo no eterno, nós precisamos renunciar coisas aqui na terra. Existem muitas coisas que não é errado, mas que não glorificam a Deus. E quando você começa a pensar no eterno, no eterno, no eterno, a sua mentalidade é renovada e você começa a se despir, a tirar as roupas, os trapos imundos do velho homem e começa a se revestir do novo homem que diz aqui que é a imagem e semelhança de Cristo. E nos versículos abaixo, Paulo, ele diz: vocês devem se livrar da amargura, da ira, do ressentimento, da mentira, da gritaria, da maldade. E ele fala também da palavra torpe. E palavra torpe não é apenas um palavrão, mas abaixo de onde Paulo escreve, deixe a palavra torpe, ele diz também: fale apenas aquilo que for para edificar os outros. E eu mesmo me sinto constrangida quando eu leio essa palavra, porque quanta coisa, quanta conversa inútil a gente acaba jogando fora. Quantas coisas que não edificam outras pessoas e não edificam nós mesmos, nós gastamos tempo falando e repetindo. Mas Paulo, ele nos dá um conselho.
Tire as roupas do velho homem e se vista do novo de Deus, que é a imagem e semelhança de Cristo. Fale, que saia somente da sua boca aquilo que seja para edificar os outros. E assim a gente vai imitar a Cristo. E renunciando aquilo que não agrada a Deus, nós estamos plantando no céu. Você deseja, como eu, plantar algo de bom no céu? Plantar na eternidade, não somente visar nessa terra que é passageira, que a nossa mentalidade venha a mudar. Efésios 5, do 15 ao 17 diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensato, mas que seja como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não seja insensato, para que vocês possam compreender qual é a vontade de Deus. Que nós tenhamos cuidado em viver a vontade de Deus. Em Gálatas 5 é descrito os frutos da carne e os frutos do Espírito. E Paulo diz que o nosso espírito e a nossa carne, eles vivem em guerra, eles vivem em conflito. Porque a nossa carne quer agradar a nós mesmos e o nosso espírito quer agradar a Deus. Mas é necessário que nós, para sermos parecidos com Cristo, venhamos renunciar às obras da carne, que estão lá descritas em Gálatas 5. E lá em Gálatas 5 mesmo, a praticar os frutos do Espírito, que é amor, paciência, domínio próprio, mansidão. Quando a gente pratica essas coisas, nós estamos plantando no eterno. Que em nome de Jesus eu e você não viva mais para agradar a nossa carne, mas que nós vivamos para agradar o Espírito Santo, lembrando que aquilo que nós fazemos aqui, tudo, seja bom, seja ruim, nós estamos plantando. Onde você tem plantado? Onde você tem semeado a sua semente? Se você quer colher no eterno, numa eternidade com Deus, você precisa renunciar. Para nós colhermos no eterno também, é necessário nós plantarmos o imaterial. Carro é feito de ferro, a ferrugem corrói. A nossa casa é material também. O nosso diploma é um simples papel, é material também. Agora, exercer a misericórdia com o próximo, fazer o bem, dar uma roupa àquele que não tem, alimentar o pobre, cuidar das necessidades do órfão e da viúva, isso sim é imaterial. E onde nós temos plantado? Onde estão os tesouros? Quando a gente planta um caroço de laranja, nós vamos colher um pé de laranja. Se eu e você, nós só plantarmos aqui nessa terra, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero ter uma Ranger, eu quero ter uma casa com banheira. Se você só plantar aqui, onde é material, é aqui que você vai colher. Agora, se você começar a plantar no que é imaterial, você vai colher no eterno. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões nem minam e nem roubam. Aquilo que nós temos aqui, um carro, por exemplo, ele pode ser roubado. A nossa casa, ela pode ser invadida. As nossas roupas, a traça, ela pode comer.
porque são coisas materiais. Mas a palavra nos alerta: junte para vocês tesouros no céu. Porque tudo que você planta aqui, um dia você vai morrer e você não vai levar. Tudo que você planta aqui serão só memórias, e quando você morrer tudo vai acabar, você só vai ser uma lembrança. Mas aquilo que você plantou no eterno, você vai colher para a eternidade. Mas aquilo que você plantou aqui, você só vai colher enquanto você estiver vivo. Que nós possamos cada dia mais ter o desejo, a vontade de plantar e semear naquilo que é eterno. Juntar os tesouros no céu. Gálatas 6, versículo 8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E embaixo ele diz: não se cansem de fazer o bem, porque no tempo oportuno, se vocês não desistirem, não desfalecerem, vocês receberão a recompensa. Deus, Ele tem uma recompensa para nós. Além do céu, que já é o máximo que Ele nos deu, Ele ainda nos promete o galardão, que é referente a tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra. Por isso que é tão importante a gente plantar no eterno. E não só pensando, eu vou fazer esse bem aqui para ganhar um presentinho lá. Não, mas é por amor a Cristo, é por amor a Deus. Eu vou fazer o bem ao meu próximo porque eu estou imitando a Jesus. E consequentemente, você vai colher no eterno. Não se cansem de fazer o bem, porque no tempo oportuno, se vocês não desistirem, vocês vão colher. E para terminar, em Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Aquele que semeia chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pode se colocar de pé. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Às vezes é um tanto chato e um tanto ruim falar sobre a brevidade da vida. Às vezes fica aquele climão, né? A gente não gosta de falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Porque eu gosto de pensar na vida, no viver, nos planos. Mas a palavra nos leva a refletir que assim como a vida ela é tão real, a morte também é real. A morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso em consideração. E eu quero te perguntar, o que você tem plantado? Não precisa responder para mim, mas faça um check-up aí na sua vida. Faça uma reflexão de tudo que você tem plantado e pergunte a si mesmo, onde mais eu tenho plantado? Será que eu tenho me preocupado muito mais com as coisas dessa vida, com as realizações minhas aqui nessa terra, com viagens, com prazeres, com sonhos realizados? Ou será que eu tenho me importado no que eu estou plantando no céu? O que você tem plantado no céu? O que você tem plantado no céu é maior do que você tem plantado na terra? O seu esforço em plantar no céu tem sido maior do que o esforço que você tem para realizar os seus sonhos, para correr atrás dos seus objetivos, para vender e trabalhar e fazer as coisas? O que tem dominado sua vida? Fazer a vontade de Deus e plantar no céu? Ou viver os seus sonhos, viver as suas vontades? Espírito Santo, ensina-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Que não seja, Pai, apenas mais uma palavra, mas que a Tua palavra possa trazer a transformação juntamente com o Espírito Santo. Pai, que nós não venhamos colocar os nossos olhos naquilo que é terreno, passageiro, mas que nós venhamos colocar os nossos olhos naquilo que a traça não corrói, naquilo que a ferrugem não destrói. Que nós possamos viver, Pai, todos os dias olhando para o eterno.
Que nós possamos viver todos os dias, Pai, nos lembrando que todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos aqui tem sido sementes, Deus. Que sementes nós temos plantado, Senhor. Nós queremos plantar, Pai, sementes que agradam o Teu coração. Sementes que vão brotar e germinar no céu, Pai. Nós queremos plantar além dessa vida. Porque a vida se torna muito sem sentido quando a gente trabalha somente para este tempo, Senhor. Que os nossos olhos possam estar voltados, Pai, para a eternidade. Leva, Senhor, os nossos olhos. Fixa os nossos olhos na eternidade. Fixa os nossos olhos na eternidade, Senhor. Esse é o nosso clamor. Esse é o clamor da nossa geração. Esse é o clamor da Tua igreja, Pai. Que nós possamos ter todas as atitudes com o olhar fixo, Senhor, no eterno. Esse é o nosso pedido, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a empenhar todas as nossas forças naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que não perece. E esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, nos ajuda, Pai, a viver essa palavra. E nos ajuda a viver todos os dias, lembrando de quanto a vida é breve, de quanto a nossa vida se compara à neblina. Ela vem, passa, se dissipa e vai embora. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé. O Weber vai distribuir para vocês uma laranjinha que eu fiz. Eu fiz com as minhas próprias mãos. Ela disse, puxou mamãe, mas ela falou isso porque eu não sou boa em coisas manuais. Nem ela, né, mãe? Você pode ver, eu falei, Heber, a minha laranja, tem umas laranjas que estão parecendo mais um ovo. Você vai receber uma laranjinha dessa. E eu quero que toda vez que você olhe para essa laranja, você se lembre que a laranja, ela só é laranja porque alguém semeou um carocinho, alguém semeou a semente no solo para que depois ela germinasse e virasse uma laranja. E assim acontece com a nossa vida espiritual. Se você quer semear no eterno, é necessário você lançar as sementes, você regar as sementes, para que quando no tempo oportuno, você venha colher as laranjinhas no céu. Você quer colher? E eu quero que você, quando você chega em casa, ou você sozinho, ou você com seu esposo, tenha um tempo de qualidade. Eu quero que aqui no verso, você escreva coisas que você quer plantar no céu. Seria muito bom se eu te falasse nessa noite, olha, escreva os seus sonhos aqui atrás. Talvez eu escreveria, ai Senhor, eu quero uma Ranger. Talvez você escreveria a sua casa própria. Mas como nós lemos na palavra essa noite, nós não queremos semear somente aqui na terra, mas que a nossa maior semeadura seja no céu. E aqui atrás você pode escrever o que você quiser. Senhor, eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu quero ser misericordiosa, porque ser misericordioso é algo que você planta para a eternidade. Ou, Senhor, eu nunca levei uma vida para Cristo. Eu quero aqui que minha semente seja vidas. O que o Espírito Santo tocar no seu coração? Porque o Espírito Santo tem um particular com cada um, e Ele vai dizer ao seu coração o que Ele deseja de você, o que precisa ser mudado, o que você precisa plantar no céu. E que você escreva com fé aqui atrás aquilo que você quer plantar. E que quando você virar no outro verso e ver essa laranjinha, você se lembre. A laranja, ela só é uma laranja
Porque foi plantada a semente, foi regado e cuidado. E por isso que a laranja virou um fruto. Amém? Que você semeie naquilo que a traça e o ferrugem não corroem. Que você semeie na eternidade, onde nada nem ninguém pode te roubar. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração. E que melhor de tudo, que você viva ela. Amém? Deus abençoe. Enquanto a Michele falava sobre algo que nós poderíamos escrever no verso, eu pensei justamente aquilo que ela disse em segundo lugar, sobre vidas. E eu fiquei pensando que o céu, ele pode ser muito parecido com a festa de casamento. A festa de casamento, você senta para fazer a lista daqueles que serão os convidados. E é claro que a gente tem um critério A, um critério B, porque são parentes, porque são amigos, são pessoas importantes. E às vezes, dependendo da festa que será feita, às vezes a gente nem consegue chamar todo mundo, porque às vezes o poder aquisitivo, né? Porque quando faz um buffet é tudo mais difícil. Mas eu fico pensando uma coisa, como é prazeroso quando a pessoa que você convidou para o seu casamento, você chega no casamento e ela lá está. É tão prazeroso isso. E eu fiquei pensando numa coisa, quais são as pessoas que você vai querer encontrar no céu, entendendo que você está indo para lá? Ou será que no céu, entenda o que eu estou dizendo, estou parafraseando, será que no céu apenas será uma lembrança? As pessoas que talvez cercaram a sua vida, cercou a minha vida, cercou a sua vida, mas que por alguma razão nós não demos prioridade de anunciar as boas novas de salvação para ela. Eu não estou dizendo que o céu vai ser isso, mas de repente, este lugar de prazer eterno onde você vai estar, quem você gostaria de encontrar? Quem gostaria que talvez chegasse perto de você, nós estamos aqui imaginando, né? Chegasse perto de você e dissesse assim: Heber, muito obrigado, filho. Aquele dia que você ouviu, aquele dia que você trouxe aquela palavra para mim, foi determinante na minha vida. E depois eu fui aprendendo, fui crescendo, mas foi determinante. Quem é a pessoa que você gostaria de estar lá com você? Pense nisso. Eu sei que você pode escrever várias outras coisas aqui, mas a Bíblia diz que o homem sábio é aquele que ganha almas para Cristo. Que você possa ser um ganhador de almas. Que você possa ser alguém que esteja aqui na terra, mas que a sua semente é para o céu. Porque se a sua semente for aqui na terra, ela vai ficar aqui na terra quando você partir também. E tudo aquilo que você quis aqui, você pode até ter conquistado, mas não será possível levar para a eternidade. Vai ficar tudo aqui. Somente aquilo que você plantou para a eternidade é que você vai poder colher quando chegar na eternidade. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Michele, por essa palavra que Deus deu a você. Senhor, eu te agradeço. Porque, Senhor, vivemos um tempo onde as pessoas, Senhor, o mundo se tornou tão materialista, Senhor. O mundo tem se tornado tão apegado às coisas deste mundo, como se eles fossem levar para a eternidade. E nós sabemos que não é isso. É verdade que vivemos apenas uma vez aqui nessa terra, mas passaremos a eternidade ao lado do Senhor. Mas as pessoas estão vivendo aqui na terra como se elas fossem viver para sempre. Lutam por tantas coisas como se fossem desfrutar dessas coisas para sempre. Mas isso não é verdade. Que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor verdadeiramente tem valorizado em primeiro lugar. Por isso a tua palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado, que essa palavra seja guardada, escondida, Senhor, no melhor lugar dentro do nosso coração. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Aguardo vocês aqui, os homens, no sábado,
às 17h30 nós começamos, tá bom, homens? Não chegue às 17h30. 17h30 nós começamos. E domingo, primeiro culto às 9h30 para quem vem, ou se não às 18h30, às 18 horas. É 18? 18 horas, né? Às 18 horas, domingo, né? É 18 horas. Deus abençoe vocês.